como é bom nós podermos ter este momento de reflexão, este momento no qual Deus nos proporcionou para meditarmos em Sua Palavra e entendermos um pouco mais do que tem acontecido e o que Ele tem para a nossa vida. E eu peço que você busque ter um coração sincero, um coração humilde, para entender o que Deus tem tanto para a sua vida, como também para a minha. E não é novidade para ninguém este período que nós estamos passando, que é a pandemia, as dificuldades que estão surgindo. Só que algo interessante que nós devemos refletir, que nós devemos analisar em nossa vida nesse período, é sobre quais as escolhas que você tem feito, quais as escolhas que eu tenho feito neste período da pandemia, neste período de quarentena. O que está sendo mais importante neste tempo, tanto para você como para mim? O que nós temos colocado como foco da nossa vida neste período? Precisamos refletir seriamente sobre as escolhas e visões que nós estamos tendo até aqui. Será que nossas escolhas possibilitam nós nos assentarmos aos pés de Jesus, nós nos aquietarmos aos pés de Jesus para entender tudo o que de fato está acontecendo, o porquê de tudo isso? Ou será que as escolhas que nós estamos fazendo fazem com que nós não tenhamos ou não tiramos o tempo necessário para refletir sobre isso? E exatamente o nosso tema da nossa meditação de hoje, algo que Deus tem falado muito ao meu coração. O que você tem escolhido neste tempo? E como base para a nossa meditação, se você tem a sua Bíblia em casa, eu convido a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas, capítulo 10, dos versos 38 a 42, que nos diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não se lhe será tirada. Quando nós lemos esse texto, logo de início, o que nós percebemos? São duas mulheres com temperamentos totalmente diferentes, opostos, né? Marta é uma mulher mais ativa, uma mulher que busca sempre estar trabalhando, busca sempre estar servindo. E Maria já é ao contrário. Maria tem uma vida mais calma, mais pacata, ela é mais paciente. E não tem nada de errado em nenhum desses temperamentos. Bem pelo contrário, é benéfico, pois aqui nós vemos que todos nós somos diferentes um do outro. E Deus fez cada pessoa diferente uma da outra, como todos nós sabemos e vemos e ouvimos já sobre isso. E algo interessante é que nós, o corpo da igreja, nós somos comparados na Bíblia com o corpo humano. E nós encontramos essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que nos diz o seguinte: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, pois assim com respeito a Cristo. Ou seja, todos nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua maneira, seu estilo, seus costumes. Só que nós precisamos respeitar essa diferença. E algo que chama muito a atenção é que essa diferença faz com que nós, como igreja, conseguimos caminhar baseada no equilíbrio, no qual um vai ajudando o outro. Cada pessoa diferente, uma da outra se ajuda, se auxilia, para que tenha um corpo, o corpo de Cristo esteja saudável e consiga percorrer no seu dia a dia, crescendo e levando o Evangelho de Deus para as outras pessoas. O corpo da igreja necessita tanto de pessoas ativas, como também de pessoas mais calmas. É necessário ter essa diferença, porque através disso nós buscamos o equilíbrio, pois vai ter momentos que as pessoas que são mais ativas, no caso como Marta, no texto que nós lemos, elas vão precisar baixar o seu ritmo e buscar um equilíbrio para buscar essa calma. E também vai ter momentos na quais pessoas que se identificam como Maria, que são pessoas mais calmas, mais pacatas, necessitam ter uma vida mais ativa, precisam agilizar um pouquinho mais as coisas. É necessário que nós entendamos que nós necessitamos de uma vida de equilíbrio, e nós precisamos respeitar o nosso próximo, independente da diferença que nós temos, independente se for de costumes, visões. Nós precisamos nos respeitar, pois todos nós somos diferentes, e é através do respeito que nós vamos crescer, que nós vamos entender mais situações do que tem acontecido até aqui. Só que nós precisamos ter este cuidado e a sabedoria para discernir como nós devemos agir em cada momento. Como eu falei antes, as pessoas que têm um estilo mais agitado, elas necessitam buscar a sabedoria em Deus, para saber quando é o momento na qual elas necessitam se colocar aos pés de Jesus, para ouvir e entender os seus ensinamentos. Como também as pessoas que são mais calmas, mais pacatas, como Maria, vão necessitar buscar esse discernimento em Deus, essa sabedoria em Deus, para saber qual é o momento na qual elas precisam fazer mais, na qual elas precisam agilizar mais a sua vida. E este equilíbrio é fundamental em nossa vida, para que nós entendamos melhor a vontade de Deus. Só que aí entra um detalhe: será que nós estamos agindo da melhor maneira neste tempo que estamos vivendo, neste período, em meio a essas dificuldades? Será que nós estamos sabendo discernir, nós estamos tendo a sabedoria de saber quando nós devemos ter uma vida mais agitada, ou quando nós devemos nos aquietar e buscar os ensinamentos de Jesus? Estamos aproveitando esse tempo para sentar aos pés de Jesus? Isso é algo que nós precisamos refletir profundamente, pois muitas pessoas usam a desculpa de que, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia devido a uma vida agitada, e muitas vezes em suas orações colocam perante Deus: Senhor, me perdoa por não ter lido a Bíblia hoje, por não ter tido meu momento com o Senhor, mas a minha vida está muito agitada. Só que agora, neste período que Deus nos parou, que Deus nos aquietou, eu estou buscando ter este tempo de me assentar aos pés de Jesus, como Maria fez? Ou simplesmente eu estou buscando ocupar a minha cabeça, ocupar o meu dia com diversos outros afazeres? E aí eu novamente uso desculpas para Deus: Senhor, eu não estou tendo tempo, eu tenho que cuidar disso, daquilo. Será que nós estamos aproveitando este tempo?
Será que nós estamos aproveitando este tempo de meditação que Deus está nos proporcionando, de oração, este período no qual nós temos tempo de sobra para buscar uma comunhão, uma intimidade mais profunda com Jesus? Ou simplesmente estamos agindo como Marta, continuando todos os afazeres, preocupando nossa cabeça com um monte de coisas que não cabem a esse momento? Quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais a nossa fé será firmada, mais paz nós teremos em meio às tribulações, porque nós temos a confiança de que Deus está no controle das coisas. Por isso que é necessário nós aproveitarmos este momento, no qual, de uma maneira meio pesada para nós seres humanos, que Deus fez conosco, de nos parar e termos este momento de fortalecimento da nossa fé. Como nós vimos, Marta trabalhava muito, e mais que o necessário. Não tem nenhum problema em você trabalhar, só que nós temos que cuidar para que este trabalho não venha tomar o lugar de Deus em nossa vida. Nós precisamos cuidar para que o trabalho não venha tomar o lugar da nossa família, o que muitas famílias estão deixando de lado. Colocam o trabalho, a sua situação financeira em primeiro lugar, sendo que Deus é o que supre todas as nossas necessidades. É Ele que nos concede os alimentos diários, as vestimentas. Deus é o dono de tudo. Só que nós costumamos, ou melhor dizendo, nós não depositamos toda a nossa confiança em Deus e agimos como filhos rebeldes, birrentos, em não querer ouvir o que Deus tem para nós. Tem muitas pessoas iguais a Marta, que se ocupam tanto com o trabalho, que acabam não tendo tempo para Jesus. Analise consigo mesmo, neste período da quarentena, neste período da pandemia, no qual tudo está parado, quanto tempo você dedicou a Deus de busca, de meditação? Não me refiro só àquela oração logo de manhã cedo: Senhor, obrigado por mais um dia, amém. Abençoe esse dia, amém. Ou na hora do almoço, obrigado pelo alimento, amém. E na hora que vai dormir, Senhor, obrigado pelo dia, amém. Não me refiro nesses momentos, eu me refiro durante o dia, no qual você disponibiliza um tempo da sua vida para buscar essa intimidade com Deus, este tempo de comunhão. Quantas vezes você já fez isso neste período? Queridos, nós estamos vivendo um tempo, um período que nunca sequer, eu creio que passou na nossa mente. Ou seja, nós imaginávamos que até algo poderia acontecer, mas quem sabe não na nossa geração, e sim em gerações futuras. Só que nós fomos surpreendidos, mesmo a palavra de Deus nos alertando, nós não imaginávamos que seria agora. E aí entra um detalhe: nós precisamos tomar muito cuidado nesse período, para não cair nas mentiras de Satanás, pois Satanás gosta de trazer mentiras ao coração dos filhos de Deus, para que eles venham acreditar em algo que não é bíblico. E muitas pessoas não conseguem ver as profecias e os juízos de Deus sobre o povo, e se levantam com mentiras, querendo passar a mão na cabeça das pessoas, dizendo que logo vai terminar, que tudo está bem, e assim acabam se levantando como falsos profetas, querendo distorcer o que as Escrituras e tudo o que está acontecendo neste momento. Convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 23, do verso 16 a 22, e depois o verso 28.
que nos diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizam. Mas se tivessem estado no meu conselho, não teriam feito, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. E ainda o verso 28: o profeta que tem sonho, conte-o apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que nós vemos aqui era no qual Deus estava derramando juízo, falando mais sobre o juízo, sobre a vida do povo que tinha se desviado dos caminhos, que estava adulterando contra Deus. E aí neste tempo se levantam homens que se denominaram profetas e começaram a passar a mão na cabeça do povo, distorcendo a palavra de Deus, falando que isso não era nada, que teria paz, que eles não precisavam se preocupar com nada, que poderiam manter a sua vida normal. E o que Deus faz aqui? Repreende a esses profetas, porque quando Deus derrama o juízo, é pelo fato do seu povo ter se desviado do seu caminho. Olhe ao seu redor, pare para analisar como a humanidade, como o povo se encontra hoje. O povo cada vez mais tem se afastado dos princípios que Deus institui em sua palavra. E aqui no verso 16 no caso, diz o Senhor: não deis ouvido à palavra desses profetas que entre vós profetizem e vos enchem de vãs esperanças, ou seja, de mentiras. Falam as visões de seu coração, ou seja, nós precisamos buscar a palavra de Deus para que nós entendamos o momento no qual nós estamos vivendo e entendamos que tudo isso está acontecendo porque Deus está nos dando uma nova oportunidade para que nós voltamos os nossos olhos a Ele, para que nós voltamos os nossos caminhos a Ele. E se você ainda tem dúvida em relação a isso, eu gostaria de ler mais uma passagem que nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 13 em diante. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer. Ou seja, o que nós vemos aqui? É Deus falando de juízo que derramaria sobre o povo. Aí quem sabe, você pode dizer agora: mas pastor, a única coisa que eu vi até então foi a questão da pandemia. Só que se você começar a fazer uma pesquisa,
Você vai ver que no Rio Grande do Sul teve uma seca muito grande esse ano. O Paraná também sofreu, e diversos outros lugares também estão sofrendo e sofreram uma grande seca esse ano. E se você pesquisar sobre os gafanhotos, você vai ver que muitos países da África, lá em questão lá do Oriente Médio, lá, teve grandes ataques de gafanhotos, no qual devoraram grandes lavouras. Aí quem sabe você pode dizer, mas pastor, isso aconteceu lá, não é aqui. A Argentina teve casos, Paraguai teve outro caso também de gafanhotos, no qual o Brasil estava em alerta, com medo que esses gafanhotos viriam até o Brasil. E aí por fim a pandemia. Só aqui nós vemos 3 sinais que estão se cumprindo este ano, no qual está na palavra de Deus. Só que tudo está nas nossas mãos para que isso termine. E a resposta nós temos no verso 14, como eu li antes: se nós nos humilharmos perante Deus, se nós orarmos, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Deus vai sarar a nossa terra, Deus vai nos restaurar. Tudo está em nossas mãos. Só que aí entra esse detalhe: quanto tempo eu tenho dedicado de busca a Deus neste momento? Será que eu estou levando a sério o que a palavra de Deus está me exortando? Nós precisamos nos aquietar, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, entender que cada vez que o povo se desvia, que as pessoas se afastam dos caminhos de Deus, Deus derrama juízo. E não é porque Deus gosta de ver o nosso sofrimento. Deus está fazendo isso para nos dar uma nova oportunidade de refazer a nossa vida, de refazer os nossos maus caminhos e voltar para Deus. Só que nós agimos como filhos rebeldes, birrentos, como eu falei antes, no qual nós não dedicamos tempo, no qual nós não buscamos ter essa intimidade com Deus para entender profundamente o que está acontecendo aqui. Deus precisou parar o mundo. Deus precisou parar o mundo para que nós tivéssemos uma oportunidade de nos colocarmos aos pés de Jesus, de refazer a nossa vida. Deus parou o mundo para que nós dedicássemos tempo a Jesus e fortalecêssemos a nossa fé. Só que nós estamos mais preocupados com coisas que não nos agregam a salvação do que com a nossa própria salvação. E aí novamente eu vos questiono: quais são as escolhas que você tem feito? Você tem feito a escolha como Marta, de ter uma vida ativa e não se colocar aos pés de Jesus? Ou você tem buscado, ou tem escolhido ser uma pessoa como Maria, na qual escolheu a melhor parte, que foi se colocar aos pés de Jesus, ouvir os seus ensinamentos, para que a sua fé seja fortalecida, para que ela tenha mais experiência com Deus? Qual foi a escolha que você teve até aqui? Você tem aproveitado este tempo no qual Deus nos proporcionou? Muitas pessoas estão buscando diversos outros afazeres, ao invés de se ajoelhar perante Deus, ao invés de dedicar tempo a Deus, para buscar essa comunhão, buscar este coração arrependido, para que Deus venha sarar a nossa vida, sarar a sua vida e a minha, e fazer com que tudo isso passe e a nossa vida volte ao normal. Quem sabe até agora você pode estar me questionando: mas pastor, para você é fácil falar, mas e nós? Nós somos chefes, nós temos comércio, nós dependemos disso e daquilo. Mas aí eu te questiono: a tua fé está depositada onde? Na força do seu próprio braço? Ou a sua fé está depositada em Jesus? Quando nós nos fortalecemos, quando nós buscamos a Deus, dedicamos tempo aos pés de Jesus,
nós sabemos que Deus sempre vai suprir as nossas necessidades e que, mesmo que depois de toda essa situação, através da nossa fé, nós seremos restabelecidos mais rápidos. Deus irá nos reerguer mais rápido, mas para isso Ele precisa estar em primeiro lugar. A nossa escolha precisa colocar Deus em primeiro lugar. Você já parou para ouvir o que Jesus quer te falar neste tempo? Você buscou um coração sincero para entender como está a sua vida com Deus neste tempo? Jesus quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Ou seja, esse é um desejo que Jesus tem. Um desejo de ter este contato com você e comigo. E algo interessante que nós lemos em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Neste tempo, Jesus quer ter um encontro com você. Neste momento, Jesus está batendo na porta do seu coração. Só que Ele não vai arrombar essa porta. Ele não vai forçar a entrada. Você vai ter que abrir. Só que quando você abrir a porta do seu coração, ou você pode agir como Marta, dizendo: Senhor, entra, senta aqui, fica tranquilo, eu já venho, e saio e faço meus afazeres e deixo aí Jesus, sem me preocupar com Ele, sem querer saber dos ensinamentos dele. Ou você pode escolher em agir como Maria, abrir a porta do seu coração, parar tudo o que você está fazendo, tudo o que você tem planejado, e dizer: Senhor, senta aqui. E aí você se senta aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir os seus ensinamentos, eu quero que o Senhor me mostre a vida que eu tenho levado até aqui, eu necessito de uma experiência maior com o Senhor. Qual é a escolha que você vai fazer? Primeiramente, você vai abrir a porta do seu coração? Segundo, você vai optar em ser como Marta, em deixar Deus quieto ali, deixar Jesus quieto? Ou você vai agir como Maria, se prostrando aos pés de Jesus e aproveitando ao máximo este tempo, essa experiência que Jesus está querendo ter com você? Esse é um tempo que precisamos agir como Maria, ouvir o que Jesus está falando, aquietar todas as vozes exteriores, aquietar todos os problemas, todas as preocupações, e humildemente e sinceramente nos prostrarmos perante Jesus, ouvir as pessoas que Deus tem levantado para trazer a verdadeira palavra e entender o que Jesus quer para a sua vida. E se ainda assim, depois de você ouvir, você tiver dúvida, dedique um tempo em leitura da palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos revela tudo. Ela vai comprovar o que é necessário você ouvir e se é verdade o que você ouviu. Jesus está interessado mais na sua pessoa do que no seu serviço, e muitas pessoas acabam invertendo isso, achando que o seu serviço, o seu trabalho vai falar muito mais do que a própria pessoa, do que o próprio coração, como Marta fez aqui. Ela achou que o fato de servir, de trabalhar, de preparar aquele banquete para Jesus era mais importante do que estar sentada aos pés de Jesus. Só que Jesus está interessado na pessoa, ou seja, em nós, no seu coração e no meu coração. Mas para isso, tanto você como eu precisamos nos aquietar na presença de Jesus e ouvir o que Ele tem para a nossa vida. E aí novamente eu te questiono: o que tem sido prioridade em sua vida neste período da pandemia? O que você buscou
como prioridade? Qual foi o seu foco até aqui? Se o seu foco não foi se prostrar perante Jesus e aprender os seus ensinamentos, ter um momento de comunhão, de intimidade com Jesus, eu quero te dar uma boa notícia. Deus está te dando uma nova oportunidade agora, pois você ainda está respirando, você ainda está com o fôlego. Então, se você está tendo essa oportunidade, coloque a sua vida em ordem, se ela ainda não está. E se a sua vida já está em ordem, louvado seja Deus por isso. Mas busque ainda mais o Senhor, para que a sua fé seja cada vez mais fortalecida, e assim nada venha te abalar, independente da dificuldade que apareça no seu caminho. O que eu desejo do meu coração para você é que Jesus possa olhar a você e falar que você escolheu a melhor parte, como ele falou ali para Maria, na última parte do versículo 42. Maria, pois, escolheu a boa parte, ou a melhor parte, e esta não lhe será tirada. A única coisa que não nos será tirada é Jesus. Mas para isso, nós necessitamos nos aquietarmos na presença de Deus. Nós necessitamos nos prostrarmos perante de Deus e buscar essa intimidade, esse elo a cada dia mais com Deus. Esse momento, essas experiências, não poderão ser tiradas de nós, mas vai depender tanto de você como de mim. Cada um é responsável por si, para ter essa experiência com Jesus ou não. E lembrando que Marta, aqui no texto nós vemos, queria que Maria a obedecesse, ajudando-a nos afazeres e não dar prioridade a Jesus. Maria, porém, preferiu fazer o que está escrito em Atos. Só que aqui, deixa eu só abrir um parênteses, tem muitas pessoas agindo como Marta na vida de outros cristãos, querendo obrigá-los a ser igual a si, e assim afastando eles de Deus. Nós temos que cuidar do que as Escrituras nos dizem. E respondendo o que está escrito em Atos, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então não se preocupe com o que as pessoas irão dizer de você, mas se preocupe com o que Deus pensa de você, com o que Deus quer de você. Não queira exigir que pessoas sejam iguais a você. Respeite e busque ter o teu momento com Jesus. Novamente eu quero questionar você. O que você tem escolhido nesse tempo? Você optou em se prostrar aos pés de Jesus? Ou simplesmente você buscou se encher de tarefas para que esse tempo passasse mais rápido? Lembrando que quanto mais próximos nós chegarmos de Jesus, mais nós estaremos fortalecidos, mais nós vamos entender todos esses sinais, e mais nós vamos saber que muitos sinais ainda estão aí para acontecer, muitas profecias ainda estão para vir. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais a nossa fé será firmada, e mais forte nós estaremos para passar em meio às turbulências, em meio aos juízos que Deus tem derramado sobre a vida de todo o povo. E lembrando, Deus derrama o seu juízo sobre os perversos e também sobre o seu povo, sobre os justos. Não é porque Ele se agrada com isso, e sim porque Ele quer dar uma nova oportunidade, que as pessoas voltem os seus olhos a Ele, que voltem os seus caminhos a Deus. Que Deus venha abençoar essa palavra.